Muitos fatores determinam o sucesso dos seus negócios, mas o que faz grande diferença é o fato de ser seu. Conveniência e flexibilidade que determinam uma nova forma de investir e empreender. Salas comerciais customizadas no melhor do setor oeste, o mais importante polo de negócios de Goiânia. Localização, investimento e rentabilidade. Isto é, West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39. Que a graça e a paz desse Cristo, que nada pode te separar do amor dele, possa ser com você e com a sua família no dia de hoje. Está entrando no ar mais um programa Em Plenitude e eu quero te convidar a estar conosco hoje. Hoje nós estaremos falando sobre solidão. Isso mesmo, você que talvez se sinta sozinho ou conhece alguém que sempre comenta estar sozinho, nós estaremos falando sobre esse assunto, sobre solidão, que é o vazio dos relacionamentos, que talvez você está entre 1000 pessoas e continuar se sentindo sozinho. Hoje também uma entrevista imperdível com o cantor gospel mais popular nos nossos dias. Nós estaremos em plenitude hoje com Fernandinho, isso mesmo. Quero te convidar a ficar conosco, a ser abençoado por tudo aquilo que nós preparamos para você no dia de hoje. Fique conosco. Daqui a pouquinho, solidão, o vazio dos relacionamentos. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Olá pessoal, sou o Fernandinho, estou ligado no programa Em Plenitude com a pastora Sara Mendes. Deus abençoe. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Palavra. Salmo de número 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará aos pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Meu irmão, você já se sentiu sozinho?
Certa vez perguntaram ao Roberto Carlos, aqueles a quem muitos chamam de rei, sobre qual era a coisa que ele mais temia diante de tanto sucesso, de tanto estrelato, de tanta fama, de tantas conquistas. Qual era a coisa que Roberto Carlos mais temia? E sem titubear ele respondeu: eu tenho medo da solidão, de ficar sozinho. Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu sozinho em meio a pessoas, estando entre a família ou talvez entre amigos? Você já sentiu essa sensação de não poder contar com ninguém? Você sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a solidão, sem dúvida, é o apanágio, é o ápice, é aquilo que caracteriza essa geração contemporânea. Nós somos experimentados no relacionamento com as máquinas, com o iPhone, iTunes, iPad, tudo quanto é tecnologia, com todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais que você pode contar. Mas nós temos nos tornado cada vez mais inexperientes no trato com as pessoas. O salmista aqui no versículo que nós lemos, ele diz: volta-te para mim, ó Deus, e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho. E muitas vezes você vive cercado de gente e ao mesmo tempo numa ilha existencial. Você vive e convive com pessoas, mas está profundamente solitário. A solidão não é uma questão de viver no ostracismo, à margem de relacionamentos interpessoais, não é isso. Não é você se isolar, não é você ir conquistar algo para você sozinho, mas é uma atitude interna, de falta de adequação para os relacionamentos. E você sabia que essa é, talvez, uma das maiores estratégias de Satanás para o nosso tempo? Ele tem agido de forma a fazer com que eu e você pensemos que permanecer sozinho ou que trilhar um caminho individual é a melhor forma de se conseguir um sucesso. E a sociedade, o mundo, ele foi se adequando a isso. Antigamente você ia ao supermercado e você encontrava aquelas cartelas enormes de ovos, 36 ovos que supriam a necessidade de toda uma família. Hoje, até o supermercado e todo o comércio teve que se adequar a essa geração individual. E aí você chega no supermercado e encontra cartelas de 6 ovos, lasanha em porção individual e tudo aquilo que você busca. As construtoras nunca construíram tantos lofts, tantos apartamentos de 2 quartos e 1 quarto para pessoas que optam por viverem sozinhas, pessoas inadequadas para relacionamento. E meu irmão, a Bíblia diz que a brasa fora do braseiro ela esfria. Todas as vezes que nós nos encontramos sozinhos, nós somos alvo fácil para o inimigo das nossas almas. Sabia que existem indivíduos solitários que vivem no meio da multidão, mas que não conseguem construir pontes de contato com as pessoas? E aí você começa a pôr defeito no outro, a achar que o relacionamento não mais vale a pena, a achar que o defeito do outro é insuportável para você. E quando perguntaram para o Roberto Carlos sobre isso, sobre qual era o maior medo que uma pessoa como ele poderia ter, ele não respondeu a morte, para surpresa até do repórter que o entrevistava. Você sabe por quê? Porque a solidão atinge grandes e pequenos, ricos e pobres, anônimos e famosos, doutores e analfabetos. Todos os indivíduos, principalmente da geração contemporânea, estão sujeitos a se sentirem sozinhos. E o salmista aqui, um pouco antes, ele começou a dizer: Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, porque a tua intimidade é para quem o teme. Meu irmão, existe um segredo anelado na relação de você com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é tão grande, mas ele habita em você. E ele é o amigo perfeito que não falha. Ele é o pai perfeito que nunca abandona. Ele é tudo que nós precisamos, e se ele habita em mim, nunca mais eu me sinto sozinha. Émile Durkheim, talvez um dos maiores sociólogos franceses que já existiu, ele chegou a afirmar que o suicídio, a maior agressão contra si mesmo que o ser humano pode provocar, é uma inadequação social. Ou seja, é alguém que não consegue se adaptar à forma como a sociedade funciona. É alguém que não consegue entender e se sujeitar às relações humanas. E geralmente, as pessoas que vão se isolando,
isolando, se tornando decepcionadas, cultivando uma vida de solidão, elas têm uma tendência futura, às vezes a não praticar, mas em pensar em tirar a própria vida. E você já parou para imaginar como essa estratégia é diabólica? O diabo faz com que a pessoa pense que o suicídio termina ou acaba com o sofrimento iminente daquela pessoa. Que o suicídio faz com que aquele tempo de angústia, de tribulação, ele tenha fim. Isso é uma mentira. Porque o suicídio acaba com aquilo que é terreno. Mas a sua alma e o seu espírito, eles são eternos. Ou seja, na verdade, o suicídio dá início. É o pontapé inicial para uma vida de tormento eterno. Porque a vida, meu irmão, ele é dom de Deus. A Bíblia diz que morte e vida é Ele quem dá. E às vezes Satanás, com essa imposição à solidão, com esse chamado à solidão diário, que faz pensar que o relacionamento não compensa, com Deus não compensa, com os outros não compensa, e no fim nem com você mesmo. Porque isso vai gerando uma insatisfação muito grande. Durkheim disse, o suicídio é o fim para quem não consegue se adequar socialmente. É uma incapacidade de você estar inserido num convívio social e se relacionar com as pessoas de modo a criar vínculos de amor e de amizade. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu sou psicóloga. E uma vez eu ouvi de uma paciente no consultório que ela preferia não se relacionar com ninguém, nem com animais e nem com pessoas, que ela preferia uma vida de solidão, porque afinal de contas todo mundo ia morrer. E porque todo mundo ia morrer, ela ia ter que lidar com essas perdas. Então ela preferia não ter vínculos do que ter que lidar com futuras perdas. Seja de um bicho de estimação, seja de um amigo, ou seja de um familiar, um cônjuge. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Na mesma proporção que cresce a população do mundo, aumenta a solidão das pessoas. Na proporção em que a tecnologia avança e tenta te colocar mais perto do outro com as redes sociais, esses centros urbanos que fervilham de pessoas que se acotovelam para conseguirem um lugar ao sol diante dessas aglomerações humanas. Mas essas pessoas são rostos, sem nome, sem identidade. Uns vão, outros vêm e todos passam. E talvez você que está nos assistindo agora tenha se sentindo sozinho. Você tem uma família, mas não se sente acompanhado. Você tem um cônjuge, mas não se sente cúmplice. E a solidão não está só do lado de fora da família, ela está também dentro do lar. Quantas pessoas vivem um lar onde a televisão ocupou o lugar da conversa ao redor da mesa? Que mesa? Existem famílias que não sabem o que é sentar ao redor de uma mesa para compartilhar de uma refeição, para saber o que a pessoa está vivendo no dia. A internet preencheu o lugar do diálogo, cheio de intercâmbio das ideias. O celular nos conecta com o outro lado da linha, mas nos afasta de quem está perto. Você já reparou essa cena? Quando você chega em algum ambiente cheio de pessoas, como cada um pega o seu telefone e começa ali a teclar numa forma individual e sozinha. Um estreito relacionamento com o outro que é virtual. Nós vivemos num paraíso das comunicações virtuais, mas nós temos transformado esse jardim cheio de raras belezas num deserto de relacionamentos vazios e carentes de significados. A gente tem transformado o palácio da cibernética, da tecnologia, numa masmorra de solidão. Meu irmão, eu não estou dizendo para você jogar para fora da janela a conquista que a ciência fez com que você e eu tivéssemos acesso. A gente não precisa viver paquerando o passado que se foi, mas nós precisamos urgentemente preservar alguns valores do passado. Sabe aquele valor que fazia com que o seu avô, a sua avó, fosse até a casa do vizinho, comesse um bolo com ele, compartilhasse do dia, conhecesse o que se passa nele? Talvez você viva num prédio e nunca conheceu seus vizinhos. Cruze com eles no elevador e não sabe quem eles são.